Gente, o encontro de hoje vai ser especial porque ele está no Brasil e eu pedi para ele vir fazer esse encontro comigo. Maurício Sanaiotti, obrigada, Mal, por ter aceitado esse convite, né? E Maurício é um sonhador, é um curioso, gente, é uma mente inquieta, uma mente assim que não descansa até conseguir o que quer de verdade, sabe? E ele, assim, é um diretor criativo, diretor de arte, já passou assim, quantos anos, Mal, você tem de experiência? 20 anos? Mais de 20. Mais de 20 anos de experiência em várias agências, por exemplo, a Ogilvy, a Grey, a Léo Burnett, a Geometry, né? E hoje ele está na VML Y&R. como diretor de arte global, que pensa aí as campanhas, pensa as publicidades, pensa todas essas questões que são assim para várias empresas de diferentes perfis, portes e enfim, né? Uhum. E hoje ele está pensando nisso hoje do Oriente Médio e para o globo todo, certo, Maurício? Eu estou indo para Londres agora. Exato. E é um premiado diretor de arte, por isso que eu decidi convidá-lo para a gente conversar um pouquinho como é que é isso, né? Como é que ele pensa essas campanhas, como é que pensar nessas comunicações, nessas campanhas todas, num lugar onde ele precisa motivar, ele precisa engajar, ele precisa de verdade fazer com que as pessoas se interessem por aquilo. Como é que se dá isso, né? E o que a gente pode aprender com ele, aí sendo líderes de pessoas, empreendedores, gente que cuida de gente, o que a gente pode aprender com a experiência do Maurício? Mal, obrigada. Não, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com você. É sempre bom falar com você. A gente sempre se diverte, né? Eu sempre aprendo com você. Prazer enorme. Obrigado pelo convite mesmo. Muito bom. Mal, e a primeira coisa que eu queria perguntar, assim, você se considera um contador de histórias? Sim, sou um contador de histórias. Eu acho que a vida é sobre contar histórias, né? Quando a gente está aprendendo, alguém está ensinando a gente através de uma história. Pode até ser uma aula de matemática. Eu lembro, por exemplo, que eu aprendi a melhor matemática quando o professor me contava uma história. Uhum. Esse teorema foi tal cara, né? Foi Pitágoras lá na Grécia que criou isso. Grava, né? E grava muito mais. Quando tem história, tem mais engajamento, você cria uma conexão emocional com aquilo que você está vendo, aprendendo. Eu acho que eu sou um contador de histórias porque na propaganda você precisa se conectar com o seu público, com o público-alvo, e você faz isso através de histórias, né? Você não fala só sobre o produto e as vantagens que ele tem, você fala sobre os valores que ele carrega, como ele vai mudar a sua vida, como ele afeta a sua vida, como ele pode afetar a sociedade. A gente faz isso através de histórias, e as histórias ajudam os consumidores a estarem conectados com as marcas. E como é que é ser um diretor de arte nesse contexto de ter que pensar essas histórias e ter que contar essas histórias? Como diretor de arte, você tem que pensar em como você vai traduzir visualmente, né, a história, a ideia que você criou para a campanha. Não é só o texto, né? Você precisa do visual, né? Quando você faz um anúncio, um filme, tem toda uma linguagem visual, o que é melhor para poder contar aquela história, qual a tipografia, qual a fonte, qual a música, qual é o cenário, como vai ser o guarda-roupa ali dos atores que estão na campanha ou na foto. E tudo isso faz parte de contar essa história através da direção de arte. Mas você está dizendo então que pensar em todos esses elementos é pensar também como que essa pessoa que vai receber essa comunicação vai se conectar com esses elementos, é isso? Isso. Você tem que pensar em todos os detalhes da campanha e não é, como eu estava falando, não é só contar a história, né? Como é o craft da campanha, como você concebe a direção de arte dessa campanha, é super importante. A estética, não é só a história que você conta, é como você conta. A estética da história também
é muito importante. A estética da propaganda, da comunicação também é muito importante para você criar essa conexão com o público. Com o público. E por que essa estética é tão importante? Por exemplo, se eu estou vendendo um produto que é premium, que é sofisticado, que tem mais um valor agregado e por isso ele é mais caro, eu tenho que trazer para a minha comunicação elementos que suportem, que valorizem esse produto, que mostrem que esse produto é um produto premium. Então, o tipo de cenário que eu vou criar, o tipo de roupa que o ator vai usar, os detalhes, o tipo de iluminação, tudo isso tem que corroborar para o fato daquele produto ser premium. Né? Então, o cara não vai estar vestido, se eu estou vendendo um relógio, por exemplo, o cara não vai estar mal vestido, ele tem uma série de elementos que fazem parte daquele universo semântico da comunicação ali, daquele relógio, e para aquele público-alvo que é mais sofisticado, para aquele produto que é mais premium. Então tem uma questão de identificação. Tem, exatamente. Aí, né? Então exatamente. Eu me identifico a partir daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, Isso. daquilo que fala com a minha realidade, com a minha história, ou com aquilo que eu valorizo também. Faz sentido? Sim. Uhum. E como é que você considera, né? Como é que você hoje trabalha com diferentes culturas? Você está trabalhando para o Middle East, mas você trabalha para o mundo, né? Você faz campanhas pensando em várias culturas diferentes. Como é que é isso? Pensar em propaganda, pensar nessa comunicação e com diferentes culturas e diferentes linguagens. Porque tem uma diferença da nossa cultura, né? Da cultura brasileira, por exemplo. Sim. Bom, a primeira coisa é quando você vai fazer comunicação. É uma coisa que eu senti, né? Quando eu cheguei... O primeiro país para qual eu trabalhei, que foi diferente do mercado brasileiro, foi o mercado sul-americano. Então, primeira coisa, assim... e foi para a Argentina, né? Então, primeira coisa, a língua. Língua é diferente, então você precisa aprender, você precisa entender como que os caras falam, né? Que tipo de jargão eles usam para determinadas coisas. O que eles dão mais valor, tem coisas que eles valorizam de forma diferente. Quando, por exemplo, eu fui para a China, eu tive que aprender muita coisa, eu tive que ir atrás eu tive que ler, tive que estudar. Você tem que ter muita humildade para aprender com as pessoas que já são daquele mercado. Ler muito, escutar e aprender a respeitar, porque existem diferenças culturais muito grandes. E o que às vezes na nossa cultura parece ser algo normal, na cultura de outros povos, é uma coisa super diferente. Eles não fazem aquilo, eles não pensam naquilo, eles não consideram aquilo como um valor. Então é importante você pesquisar, ouvir as outras pessoas, estudar. E como é que você chegou nesses lugares, né? Porque você saiu do Brasil e você foi morar na China. Né? Como é que você chegou nesses lugares? Bom, eu sempre tive vontade de trabalhar fora do Brasil, né? De morar um tempo fora do Brasil para enriquecer minha experiência profissional. Mas mais do que isso, assim, eu sempre adorei história, adorei geografia. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uns 7 anos, minha mãe me deu um globo. E eu ficava vendo aquilo e eu via os países. E eu lembro até um dia que eu falei para minha mãe: mãe, tá vendo aqui a China? Um dia eu vou lá na China. Um dia eu quero... Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Eu vou lá na China um dia. E eu sempre gostei da história das grandes navegações, né, Fernão de Magalhães, Marco Polo, mesmo esse pessoal que é explorador, que viaja o mundo mais moderno, Amir Klink, a família Schurman, eu sempre gostei muito disso tudo, então sempre teve em mim esse lado meio aventureiro e explorador. E eu amo propaganda, e que eu amo o que eu faço. Então eu queria unir o útil ao agradável, eu queria trabalhar fora do Brasil
Eu queria, né, onde fosse eu queria ir. Então, para eu ir trabalhar fora, eu lembro que eu estava na Léo, isso era 2016, eu falei com o Sebastian, que era meu chefe regional. Falei para ele, Sebastião, eu estou muito afim de trabalhar um tempo fora do Brasil. E como você é diretor de criação regional, se você souber de alguma oportunidade, de alguma coisa que está rolando, me fala, eu estou afim. Ele falou, ó, foi engraçado porque ele falou na época, ó, Maurício, eu estou saindo, na verdade, não tem nada, não vai rolar nada, mas eu tenho um amigo, um amigão meu, em Hong Kong, que está procurando um cara para ser diretor de criação lá. E eu acho que você tem o perfil exato do que ele quer. E aí eu fui falar com esse cara chama Julian Hernandes, que hoje é meu amigão, é como se fosse um mestre para mim, né, um mentor, cara, assim. um mentor. E aí eu conversei com o Julian, ele foi louco de me contratar e eu fui trabalhar em Hong Kong. Aí eu trabalhei 2 anos lá em Hong Kong, depois mais 1 ano em Shanghai. Esses foram os meus 3 anos de China. E depois disso eu fui contratado pela mesma empresa, mas em Dubai. E agora eu estou indo para Londres. Mas não foi tão fácil. Para chegar ali, como eu estava muito afim de trabalhar fora do Brasil, eu lembro que eu apliquei, assim, sem exagero, quase 1000 vagas. Assim. Olha só. Era um exercício diário de sentar em LinkedIn, InfoJobs, todos esses sites que tem por aí. Eu falei que ele era determinado, né, gente? E ir atrás deles, das vagas, e mandar. Eu fazia uma introdução personalizada para cada cara com quem eu ia conversar. Eu não aplicava só para a vaga, eu tentava descobrir quem era o RH, falava com o RH, quem era o diretor de criação, para falar com o cara. Assim, e nessa eu consegui arranjar pelo menos umas 20 entrevistas diferentes. Então, assim, foi um processo em que eu fui aprendendo a como conseguir o que eu queria e, no fim, acabei conseguindo. Mesmo para entrar na propaganda, quando eu estava fazendo a faculdade de publicidade, chegou uma hora que eu falei, não, realmente o que eu gosto é de criar, eu quero trabalhar com criação. E aí eu comecei a inventar briefing para mim mesmo, comecei a criar anúncios. Vou fazer uma campanha para Folha, vou fazer uma campanha para Coca. E comecei a fazer anúncios, fiz uma pasta e saí batendo na porta de um monte de agência. Falei, oi, tô a fim de trabalhar, quero um estágio aí. Eu fui também, passei numas 20 agências, falei com gente de tudo quanto é tipo de agência. E ouvi vários nãos. Ouvi gente que falou, não, cara, você não tem jeito para isso. Esquece isso aí. E eu falei, não é esquece, então o que eu posso melhorar? O que eu faço? Cara, faz isso, tá bom. Aí ela depois mostrava pro cara, melhorou, mas não é isso ainda. Mas eu fui tentando. E aí um dia eu consegui um estágio na Bullet, que é uma das maiores agências de promoção do Brasil. Fui trabalhar lá com o Marcelo Guimarães, com o Neto. E foi uma escola para mim, eu sou muito grato, porque lá eu comecei a aprender esse ofício de ser diretor de arte, quer ser um bom diretor de arte, quer fazer um bom craft, né, quer qualidade. E fora que era uma agência também super criativa, com muita gente boa. Olha que interessante, nessa conversa aqui que você está me trazendo, né, esses elementos, eu confesso que eu nem sabia dessa história toda. Você fala da importância de você realmente pedir aquilo que você quer, né? Então você chegar no seu chefe e falar assim, cara, eu quero algo que eu estou pensando nisso, né? E do networking, né? O quanto que uma porta se abre, ou alguém pode abrir, te ajudar, te dar a oportunidade. E o quanto que você também não desistir daquilo que você quer é importante, né? E ir atrás e se esforçar. A gente não tem ideia, assim, do quão importante é desejar, mentalizar aquilo que você quer. Eu lembro que em 2015, então foi um ano antes de eu sair do Brasil, um amigo meu, chama Edu de Lácio, ele falou assim, você já escreveu no papel aquilo que você quer para sua vida? Eu falei, não. Aí ele pegou, deu 5 minutos, ele imprimiu uma folha e trouxe, escreve 5 coisas que você quer fazer o ano que vem aqui.
escreve no papel. Isso é importante. E põe no lugar que você mais vê na sua casa isso. Seja no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Faz isso que vai dar certo. E eu lembro lá que eu escrevi, eu quero conhecer o Japão, eu quero conhecer a Austrália, eu quero fazer uma pescaria lá no meio da Amazônia, onde eu jamais eu imaginei pisar, quero conhecer lá no meio da Amazônia. A outra coisa é, eu quero morar numa casa bem grande, com um espaço bem legal para minha filha. E a quinta coisa que eu tinha escrito, eu quero trabalhar fora do Brasil. Sabe o que é louco? Um ano depois, eu tinha feito aquela pescaria lá na Amazônia com meu pai, com meu cunhado, uma coisa super legal. Um ano depois, eu consegui o trabalho fora do Brasil. E um pouco mais de um ano depois, eu visitei o Japão, visitei a Austrália. E agora, recentemente, eu consegui a casa bem grandona. Mas está lá. É muito importante a gente escrever as coisas e determinar. Aquela coisa que muita gente diz, cuidado com o que você deseja. É verdade. É verdade. Né? É verdade. É verdade. Né? Mas eu acho que tem um elemento importante que eu acho que a gente se distrai demais, né, Mal, com as coisas da vida, né? E a gente vai deixando os outros tomarem decisões por nós, muitas vezes, né? E quando você escreve, é como se você estivesse tendo um compromisso com você mesma, né? Então, quando eu falo, quando eu escrevo, me dá a chance de refletir sobre aquilo que está aí dentro, né? Que está em mim. Então eu consigo criar uma condição de pensar sobre como que eu posso conquistar isso, né? Como é que eu posso, se é isso mesmo que eu quero, como é que eu posso conquistar isso? Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, você falou da sua história, né? Da sua trajetória, qual que é a diferença de você fazer publicidade, propaganda aqui no Brasil e em outros países como esses todos que você comentou? Ou países do Oriente, por exemplo, onde você está bastante envolvido, né? Bom, o Oriente é uma coisa muito grande, assim, né, para comparar, mas vamos tentar destrinchar aqui. Eu acho que a propaganda, a principal diferença mais evidente entre fazer propaganda no Brasil e fazer propaganda, por exemplo, no Oriente Médio, que é onde eu trabalhei mais recentemente, é a religião. O Oriente Médio, em geral, os países são estados teocráticos, em que a religião se mistura com o governo e com a política. Então, há uma série de pautas que estão na agenda da sociedade brasileira, como a questão dos gêneros, como inclusividade, esse tipo de coisa, que não está nesses países, não faz parte. São países que são muito machistas, que nem passa pela cabeça deles discutir, por exemplo, diversidade de gênero. Isso é uma questão que está muito forte, muito evidente, presente, né? Na nossa sociedade, necessária na sociedade brasileira. E isso jamais vai acontecer lá, nesse momento, por hora não vai acontecer, porque eles são muito guiados pela religião deles. Isso também traz um pouco a propaganda brasileira, a sociedade brasileira é um pouco mais irreverente, então a nossa propaganda é mais irreverente, tem mais piada, é mais alegre. Não que a deles não tem, eles têm também, mas a nossa tem essa irreverência dos assuntos, de como a gente aborda os assuntos, como a gente questiona os tabus, como as marcas se fazem presentes não só com seus produtos e serviços, mas com os posicionamentos políticos, sociais que elas têm. Acho que essa é a grande diferença. Mesmo assim, começa a existir uma certa abertura para alguns assuntos. Por exemplo, essa campanha mais recente que a gente fez para o Twitter, que é o Feminine Arabic. Que inclusive você ganhou o Leão de Prata, né? Parabéns! Obrigado. A gente fala, a campanha trata sobre isso. No árabe, você pode tratar, conjugar os verbos e se referir às pessoas de acordo com o gênero delas. Então, se eu sou homem,
e eu estou falando com outro homem, eu posso falar com ele, conjugar o verbo, os pronomes, os artigos, tudo no masculino. E se eu estou falando com uma mulher, eu posso fazer tudo isso no feminino também. Acontece que quando existe uma comunicação de massa mais ampla, os governos, as empresas no geral, optam pela versão masculina da língua. Então, acaba acontecendo uma coisa assim, você recebe um comunicado do governo, ele fala, Senhor Magali, o senhor deveria... E você, senhor não, eu sou mulher, né? Mas existe a versão feminina e você podia ser tratada como a senhora Magali, mas isso não acontece. Até mesmo os poemas ou músicas românticas em árabe, elas são cantadas no masculino, mesmo que sejam para uma mulher. De tão machista, de tão masculina que é a visão da sociedade, da língua e tal. E aí a gente teve essa ideia, que foi o seguinte, o Twitter, ele é uma mídia social que é capaz, onde você é capaz de mudar as línguas. Posso escolher português, inglês. E a gente chegou para o Twitter e falou, escuta, por que vocês não adicionam no árabe a versão feminina? E aí qualquer pessoa que queira falar com uma mulher, vai falar com ela usando o árabe feminino. E essa mulher também pode escolher o árabe feminino para falar com outras pessoas. Aí o Twitter achou muito legal a ideia, ou seja, deu uma ideia para eles de produto, de serviço. A ideia originalmente é isso. E aí, quando o Twitter foi lançar esse novo serviço, ele convidou várias marcas para fazerem parte desse movimento do hashtag Feminine Arabic, que convidou marcas para fazerem campanhas para apoiar o movimento. Então a gente teve Mastercard, Mercedes, Adidas, Nissan, Intel, Microsoft, olha que legal, Xbox, todos fizeram campanhas e pularam, foram mais de 50 marcas na região toda que pularam junto no movimento e criaram campanhas em torno da hashtag Feminine Arabic e começaram a legitimar esse lugar legitimar da o movimento e começaram a se comunicar de uma maneira personalizada feminina com o seu público-alvo feminino, algo que até então nunca tinha acontecido. Olha que interessante, pode parecer só uma campanha de publicidade, né? De propaganda, mas isso é muito, muito além de uma campanha, porque é uma questão cultural, né? É uma mudança cultural que vem a partir de uma campanha que começou com uma organização. Não, aconteceu muita coisa engraçada, assim, houve uma série de tweets ou retweets da campanha em que homens falavam, isso é um absurdo, estão matando a nossa língua, como já se viu isso, onde pode isso, né? Isso é inadmissível. E ao mesmo tempo teve um montão de influências, mulheres árabes de destaque, né? Que foram lá, apoiaram também o movimento, teve um apoio maciço da sociedade feminina. Só o vídeo da campanha, só para você ter uma ideia, o vídeo da campanha foram quase 16 milhões de views. Olha só. E se você pensar que o mundo árabe tem pelo menos 100 milhões de mulheres, é uma coisa muito legal. Super relevante, né? Merece prêmio mesmo, viu, Mal? Bem bacana. Agora, assim, a gente está falando desse contexto cultural e desse extrato, né, que é muito marcado, muito delimitado. Mas eu estou pensando uma coisa aqui, que é quando a gente está falando desse processo de comunicação, quando a gente está numa organização, por exemplo, ou numa área, você está lá na produção, chefe de produção, líder de produção, gerente de pessoas de qualquer área de uma empresa, ele também trabalha com o processo de comunicação, né? Ele também trabalha com esse processo de traduzir coisas, de fomentar ideias, de promover mudanças através daquilo que ele propaga, né? Então, né, é como se fosse um diretor de artes. Comunicação interna, né? Entre os times. Exato. O que você considera que esse cara, esse líder que está assistindo a gente agora, que está ouvindo e tal, que ele deveria fazer para que as suas ideias ou a sua voz ou aquilo que ele quer realmente que as pessoas se engajem
fosse tão impactante como essa campanha que você está falando? Eu acho que em qualquer processo de comunicação, seja uma propaganda, que é uma comunicação de massa, ou jornal, né, a mídia, ou seja mesmo nos relacionamentos interpessoais, acho que a gente tem que partir sempre da premissa em ser verdadeiro, ser honesto, ser autêntico, ser original. Original no sentido de respeitar a sua, né, o que você é, a sua essência, a sua origem. Acho que essa é a primeira coisa, né, ser verdadeiro, autêntico, honesto, é fundamental. A diferença entre uma comunicação de massa, né, quando você vai para a mídia, e uma comunicação interpessoal é que na interpessoal você precisa criar conexão com as pessoas, criar confiança, criar relacionamento, e para isso você precisa ter simpatia, você precisa saber se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro vai pensar, né? Tem respeito, né, nessa história. Eu gosto de usar muito uma técnica que é mais que uma técnica, para mim é um princípio da comunicação interpessoal, que é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então, na comunicação violenta, qualquer coisa que você vai falar com a pessoa, primeiro de tudo, você deixa de lado os julgamentos. Não coloca juízo de valor naquilo que você vai falar. Por exemplo, vamos supor aqui que você veio e botou uma pergunta aqui pra mim que a gente não tinha combinado ou alguma coisa do tipo, e eu não gostei. Eu posso falar, caramba, hein, Maga, você me sacaneou, não sei o quê, e agora, né, me deixou numa enrascada, fiquei super sem saber o que fazer. Eu tô sendo violento com você, eu tô te julgando, né, eu tô falando que você não pensou em mim, criticando. Né? Eu posso falar assim, ó, Magali, eu vi que você adicionou uma pergunta que não estava no script. Eu me senti surpreendido. Mas eu preciso me preparar para responder qualquer pergunta que você me fizer. Da próxima vez, você se importa de a gente combinar antes a pergunta? Ou seja, eu usei os 4 princípios da comunicação não violenta. O primeiro é, você detecta qual é o problema e expõe qual que é o problema sem julgamento. Eu não falei se você que é observação, fez... né? É observação, exatamente. Eu não falei se você fez de sacanagem ou não. Certo, errado. Certo, errado. Eu falei, aconteceu, isso é um fato. É o fato, é a observação pura. Aí depois eu falei o que eu senti, que é sincero, que é honesto. Depois eu falo, eu coloco qual é a minha necessidade. E por último eu faço um pedido. Não é uma ordem, não é uma demanda, né? É um pedido. E eu acho que isso serve muito para quando a gente está trabalhando nesses relacionamentos interpessoais, seja com a sua esposa, seja com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, ou com aqueles que respondem para você. A comunicação não violenta ajuda muito porque ela é simpática, né? Você se coloca no lugar da outra pessoa, ela é solidária, ela é cheia de compaixão, né? A partir do momento que você fala que você não vai julgar, mas você quer entender. Com curiosidade, né? Aquele coração aberto, né? E aí tem várias coisas também que nessa comunicação interpessoal é muito importante. Você ser objetivo, você ser assertivo. Tem gente que dá muita volta, né, para falar, diz uma coisa querendo dizer outra. Não, você tem que ser direto, papo reto, sabe? Não é, acabou. É muito interessante você estar trazendo que a comunicação não violenta é uma coisa que eu amo, estudo já há muitos anos e tenho uma sócia, inclusive, que é uma das minhas grandes mentoras e a gente compartilha muito, faço muitos imersões até fora, né, para aprimorar essa abordagem, que é uma abordagem, né, um estilo de vida, um jeito de viver, né?
E ouvir você falar é muito interessante. O que eu acho que também me aflige nesse sentido é o quanto que você precisa escutar o outro, né? Você precisa de verdade para você conseguir e se escutar a si mesmo e escutar o outro, né? Então, para eu saber o que eu preciso e fazer o pedido, como você falou, eu preciso saber o que eu preciso, né? Eu preciso saber como eu estou me sentindo. E se eu não investigo a mim mesmo... E nesse sentido, como é que as emoções, elas estão presentes ou elas impactam o processo de comunicação na sua visão? Você diz comunicação de massa ou comunicação interpessoal? Interpessoal, com seus liderados, por exemplo. As pessoas que trabalham contigo. Acho que a gente é emoção pura, né? O ser humano é emoção pura. Não, a gente não é robô. É muito... Acho que é muito importante se você é um líder, você ser sensível às necessidades de quem trabalha com você. Sabe aquele cafezinho que você toma com a pessoa, né? Aqueles 5 minutos de intervalo. Saber um pouco da vida da pessoa, né? Entender um pouco o que ela gosta, o que ela não gosta. De verdade, não o que você quer saber. Não, de verdade, né? Quando você está trabalhando com pessoas que ficam ali 8 horas, 10 horas, 12 horas do dia com você no escritório, ou mesmo online, né? Trabalhando remoto, não importa. É importante você criar, demonstrar interesse, demonstrar que você está preocupado com o que a pessoa realmente sente, realmente gosta. Que para mim, eu realmente gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de ver as pessoas que estão trabalhando comigo crescerem, estarem motivadas, estarem inspiradas. Por isso que eu procuro conversar muito com elas, aprender da vida delas, saber qual que é o gosto delas, até porque sabendo isso, você entende alguns outros mecanismos que podem te ajudar, né? A saber naquela pessoa o que faz ela acordar de manhã e estar ali, né? Que ela valoriza, né? Quais são os valores. É interessante que você começou falando dessa coisa do quanto que você precisa entender a cultura, saber, né? Ler a cultura, o que é valor para aquela cultura, o que não é valor para aquela cultura, como que eles se falam, como que eles não se falam, como que para que você crie uma propaganda eficiente e conecte com aquela, né? Com aquela organização e com aquela cultura que ali está presente. E aí você está falando também do quanto que é importante a gente conhecer as pessoas que trabalham com a gente, entender a cultura dessa pessoa, os valores dessa pessoa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer a seu respeito, a respeito das coisas da vida, né? Então, olha que interessante, o quanto que a escuta está permeando tanto essa comunicação de massa como essa comunicação mais direta, mais pessoal, né? Faz sentido? Faz muito sentido. Eu tinha um chefe que era mineiro, bem mineiro. Ele adorava falar isso, ó, Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca, não foi à toa, né? É pra gente ouvir mais do que falar. Muito interessante. Eu preparei uma outra pergunta aqui que eu queria fazer. O seu resultado, né? O resultado do seu trabalho, ele atinge milhares de pessoas, como você mesmo trouxe esse exemplo da campanha que você falou, né? Mas no miúdo, as nossas relações pessoais e profissionais também nós precisamos comunicar os nossos desejos e as nossas necessidades, como a gente mesmo está falando aqui, né? O que você diria para alguém que quer ser mais assertivo? Você disse, tem que ser direto, tem que ser objetivo, tem que falar o que você pensa, mas, né, nesse lugar de você não inventar as coisas, mas o que você falaria para um líder, para um empreendedor, para uma pessoa que cuida de gente, que lidera pessoas, para ela ser mais assertiva? Você diz assertivo no sentido Na comunicação da comunicação. Mesmo, eu acho que eu considero que esses valores que eu falei, né, que estão atrelados à comunicação não violenta, são muito importantes. Procurar não julgar, mas ouvir e tratar os fatos como fatos, sem julgamento. Isso é muito importante. Ao fazer isso, você está demonstrando compaixão, você está demonstrando simpatia, e você
está mostrando que você está disposto a ouvir e entender o que está acontecendo. Acho que isso é fundamental. Ser sincero, ser verdadeiro. Se você gostar de uma coisa, se você gostou, se não gostou, você tem que falar. Né? Isso é muito... Tem chefes que evitam conflito, né? Tem funcionários que evitam conflito, tem pessoas que evitam conflito. Mas, na verdade, o conflito é uma coisa boa, né? Desde que parta do princípio certo. Tem outra coisa também que eu uso bastante para esses relacionamentos no trabalho e para a gestão de time, que ajuda na comunicação do time, que está muito baseado no que um autor que chama Patrick Lencioni fala, que ele fala sobre times de alta performance e como deve ser o relacionamento desses times de alta performance. E o Lencioni ele coloca uma espécie de pirâmide, né, como você chega no ápice dessa performance com o time. Então a primeira coisa que está na base dessa pirâmide é confiança. Né? E como você constrói confiança com as outras pessoas? No ambiente de trabalho, principalmente. Você precisa ter um espaço que seja um espaço de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? O que é isso? É você poder ser quem você é e falar o que você realmente pensa num ambiente em que as pessoas vão acolher aquilo. Ele até fala, eu lembro que eu li ou ouvi ele falar, um exemplo muito legal, ele falou, o pior lugar que tem para ter esse ambiente é a igreja, sabe? Aqueles grupo da igreja lá que... aqueles grupos de caridade lá que tem um monte de senhoras, né? E tem uns jovens lá que vão ajudar. Aí a senhora tem uma ideia horrível, muito ruim, e ela fala no grupo e todo mundo sabe que vai dar errado, mas como eles estão lá na igreja, ninguém pode criticar o outro, não existe esse espaço para ela ou ele serem vulneráveis. Mas eu não concordo com isso, não tem nada a ver. Né? Mas ninguém está ali, tem liberdade de falar o que pensa, ser o que pensa e poder escutar também aquilo que é verdadeiro dos outros. Acho que no trabalho é importante a gente ter esse espaço, e eu acho que é um espaço sagrado, onde ali você deve falar tudo que precisa ser dito. Por exemplo, a gente que trabalha com criação, os criativos por natureza, assim, eu me incluo nisso, a gente é inseguro por natureza, a gente tem síndrome do impostor, a gente precisa de suporte, porque a ideia é uma coisa frágil, né? E às vezes quando você cria alguma coisa, ela vem da sua experiência de vida, das suas referências artísticas, dos seus modelos de pensamento. A hora que você põe aquilo, às vezes você está expondo um monte de coisas que fazem parte do seu credo, das suas crenças, daquilo que você aprendeu. É um momento muito delicado, o momento que você conta uma ideia. É muito fácil quem não teve ideia detonar a ideia num grupo, né? Então eu considero esse lugar um lugar sagrado e eu procuro cultivar, fomentar um lugar em que a gente pode falar o que quer, qualquer ideia vale, tudo vale ali. Ali dentro, todo mundo fala, todo mundo critica, e a gente tem a possibilidade de ser a gente mesmo. Eu não sei todas as coisas, o outro não sabe todas as coisas, e é a partir desse momento que a gente está nivelado junto, ninguém é melhor do que ninguém. Mas ali junto, todo mundo começa a falar, ouvir, a falar, ser escutado. Aí isso estabelece essa base de confiança. Uma vez que você tem confiança, uma vez que um começa a ouvir o outro, você começa a criar o comprometimento. Antes do comprometimento, você cria um ambiente de discussões saudáveis, né? Conflitos importantes, saudáveis, necessários. É importante que as pessoas discordem de mim como líder. É fundamental. Isso tem que acontecer. Eu preciso que isso aconteça. Do mesmo jeito que eu preciso falar a verdade quando não está bom uma coisa. Né? Ter discordância de ideias, é só assim que a gente pode cultivar um ambiente melhor, com ideias melhores, um ambiente inovador. E não existe inovação sem erro, sem tentativa e erro, sem hipóteses novas. Depois disso, aí que eu ouvi, você me ouviu, a gente começa a se comprometer um com a ideia do outro.
eu vejo direto uma pessoa começar a defender a ideia que era da outra, porque eles se ouviram, eles chegaram num acordo juntos, a gente chegou num acordo juntos. Isso vai, né, daí tem accountability, tem, os resultados são do time todo. Às vezes nem sabe quem que deu a ideia mais, né? Porque não, a ideia passa a ser do time. Passa a ser do time, né? Do time. Passa a ser do grupo. Eu gosto muito desse autor também que você está falando e gosto muito desse lugar que ele fala que é uma construção, né? E quando a gente consegue ter resultado, o resultado não é de uma pessoa só, ele é daquele grupo que está junto, né? Que está discutindo, que está discordando, que está co-construindo e que está trabalhando esse lugar, né? Agora você falou uma coisa muito interessante, eu vejo muitas empresas e muitos líderes, né? Com muitos receios, muitos medos de alguma coisa que dê errado. Não pode dar errado, né? Então, eu acabo fazendo micromanagement, ou eu acabo tendo um maior nível de controle, porque se der pau, é o meu pescoço que está em jogo, né? O que você falaria para essa pessoa que quer mudar essa cultura, ou que tem esse desejo de mudança e que está trabalhando com o seu time, com as suas equipes e que também precisa passar essa segurança para a sua equipe? De que é possível errar e que a gente vai aprender com isso. É complicado porque quando você fala da cultura de uma empresa, aí muitas vezes isso está além daquilo que a gente necessariamente pode influenciar. Eu acho que a gente consegue influenciar nossos times, consegue criar uma cultura nos nossos times e de repente isso transborda, extravasa, né, para o resto da companhia. Mas, olha, os erros vão acontecer. Erros fazem parte, qualquer time erra, qualquer pessoa erra, qualquer empresa erra. O importante é entender o que você faz com o erro. Né? Se você, daquele erro, você aprende lições e você faz lá a autópsia depois e entende, a gente errou aqui, isso aqui não foi bom. Porque você trabalha com hipóteses sempre, né? A estratégia que você faz para uma campanha, para um time, para uma empresa, são hipóteses que você levanta. E hipóteses podem dar certo ou errado. Isso faz parte. Quem inova, quem trabalha no mercado com inovação, sabe que errar é uma constante. Mas o que você faz depois de errar é muito mais importante. Como você aprende com aquele erro. E uma coisa que é importante diferenciar também é erro de negligência. Né? Uma coisa você errou porque você foi negligente, você foi descompromissado, você não cuidou, foi irresponsável. Isso é inadmissível, isso não pode. Agora, errar porque você está tentando, isso faz parte. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente não vai acertar. O que eu vejo que faz muita diferença nas consultorias que eu faço e nos trabalhos que eu faço com as lideranças de empresas diferentes, né? Diferentes perfis e segmentos e tal, é quando esse líder ele acolhe o erro, né? Porque muitas vezes ele fica caçando culpados, né? Ele ajuda aquela pessoa a caçar o culpado daquele erro ou até caça o culpado. E ao invés de você falar, putz, o que a gente aprende com isso? Eu falo, você errou, você não deveria ter feito isso, e fica naquele lugar do copo vazio, né? E quando esse líder ele faz esse lugar do tipo, cara, beleza, errou, mas vamos aprender e vamos fazer diferente da próxima vez? E eu tô contigo, quero te ouvir, quero entender e tô junto, né? E vamos fazer a autópsia junto disso aqui pra gente aprender com isso. É quando essa pessoa ela se sente à vontade para realmente poder dizer, cara, errei, me ajuda aqui, né? E aí tem um aprendizado e tem esse lugar de co-construção, né? Ô Mal, você queria o Leão de Prata? Era seu desejo? Como é que é isso? Não, eu queria o Grand Prix, o Leão de Ouro. Você vai trabalhar forte para isso, né? Não, sim, o Festival de Cannes é o ápice, né, da propaganda. Então, ser premiado é sempre muito legal. É um reconhecimento do trabalho, do seu time, do seu trabalho em equipe, da sua agência. Te enche de motivação, né, de orgulho, ser reconhecido pelos seus pares. É muito gostoso, né, muito legal, gratificante. E ali também não é só a questão do prêmio. O Festival de Cannes
é a celebração do que tem de melhor da criatividade no mundo. Então, só o fato de estar ali já é muito legal, só o fato de estar ali trocando com as pessoas e aprender com as campanhas mais diversas no mundo todo já é muito legal. Então tem também esse lugar do quanto que é importante a gente se abrir para outras perspectivas, né? Estar, por exemplo, num evento como esse ou numa premiação como essa já te traz inspiração para você fazer o seu trabalho melhor, né? E você criar novas formas. Poxa, que legal, que legal. Não sei, que outra pergunta você gostaria de se fazer, Maurício? De me fazer? Se você estivesse sentado no meu lugar, que pergunta você se faria? Nossa, que pergunta boa, não sei. Nossa, não sei, você me pegou de surpresa. Acho que eu tô mais preocupado com o que eu vou jantar hoje. Né? Quem que eu vou ver hoje aqui visitando o Brasil. Quem que é a próxima pessoa que eu vou ver. Muito bom, muito bom. Que dica que você dá para aquele que está nos assistindo, que tem uma equipe, que tem pessoas ali abaixo dele, que quer usar, né, fazer melhor a comunicação, ou gerir melhor conflitos? Olha, para gerir conflitos, de novo, eu reforço essa questão de colocar julgamentos à parte, né? Até quando você dá um feedback para uma pessoa, se ela fez alguma coisa errada ou está existindo algum conflito no time, você olha para o fato, olha para o que está acontecendo, tenta se colocar no lugar da pessoa também e tentar pensar, imaginar o que ela está sentindo. Com essa compaixão, sem os julgamentos, fica muito mais fácil de você estabelecer uma conversa produtiva, bacana, sincera, seja lá com quem você estiver trabalhando. Eu acho isso muito, muito importante. Acho que é isso, acho que isso é... Se partir daí já é uma boa partida, né? É um bom começo. Muito bom, muito bom. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Obrigada, muito divertido aqui. Obrigada. Obrigadão. Amei saber das suas histórias, que eu não sabia de algumas. E fico super feliz que você traz a referência da comunicação não violenta, né? Porque é uma referência que ainda é pouco conhecida no mundo organizacional de maneira geral, que dá a impressão, eu sou violento. Não sou violento, imagina, eu trato os meus colaboradores da melhor forma possível, eu não trato ninguém com desrespeito, mas a não violência não é isso, né? Não é você gritar ou falar palavrão ou você xingar o seu colaborador, né? É você realmente... Sabe como é que eu fiquei sabendo? Como é que eu entrei em contato com isso? É engraçado que quando você estava falando da comparação, propaganda brasileira, propaganda fora do Brasil. Tem uma coisa que acontece muito aqui no nosso mercado. Aqui a hierarquia funciona muito. No Brasil, no mercado brasileiro. Se o chefe falou, a galera respeita, obedece, de maneira geral, muito assim, né? E quando a primeira agência que eu trabalhei lá em Hong Kong, eu cheguei lá e tava com essa cabeça assim, eu vou chegar aqui, eu vou falar, os caras vão fazer o que eu falar e vai dar tudo certo. Seu chefe é isso, né? E não, eu quebrei a cara. Porque não funciona assim fora do Brasil. Né? Você tem que conquistar seu time. E talvez muitos líderes estejam numa situação, numa organização em que isso funcione. Mas eu vejo cada vez mais, ainda mais com o mercado se renovando, vindo mais gente jovem, com uma cabeça diferente. Então aí que eu comecei a quebrar a cara, eu falei, não vai dar certo isso aqui não. Eu fui fazer um curso de coach, com uma coach super bacana, Daniela Ruiz, e ela me ajudou muito a me reinventar, a ser um líder diferente. Eu não aprendi porque eu comecei a sofrer. E aí eu falei, não, tá errado, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me orientar. E foi muito bacana o trabalho que a gente fez junto. E uma das coisas
que eu tive contato e que eu aprendi foi a comunicação não violenta, como me engajar melhor com os times, como eu podia aprender a criar esses espaços em que as pessoas ficassem à vontade para ser elas mesmas, para dar ideias. Né? Para gerar segurança. Para gerar né? segurança. Legal. Olha que interessante, é um exercício de humildade você pedir ajuda também, né? E o líder não precisa saber de tudo, ele não tem resposta para tudo, ele não vai conseguir tudo, ele precisa saber que, assim, existem outras pessoas que podem apoiar, que podem ajudar, inclusive isso serve de modelo, né? O trabalho por exemplo, o meu trabalho de diretor de criação hoje, né? Eu lidero diversos times criativos. Meu trabalho não é ser o cara que tem a melhor ideia. Meu trabalho não é ser o cara mais brilhante do time, ao contrário, assim, eu trabalho pro meu time. Não são eles que trabalham para mim. O meu trabalho é trabalhar para eles. Meu trabalho é fazer com que eles tenham as melhores condições de trabalho. É fazer com que eles se sintam inspirados, para que eles entendam qual é o melhor caminho a seguir, para que eles se sintam engajados com aquele problema do cliente e queiram resolver aquele problema de verdade. Olha que interessante. E isso me faz crer uma coisa, né? Eu estava recentemente num trabalho com um grupo, né? E o líder desse grupo falou assim, olha, eu tenho horários livres para atender vocês. E vocês têm horários livres para atender a equipe de vocês? E aí um olhou para outro, tipo assim, na minha agenda. E aí uma das pessoas falou assim, olha, eu fiquei impressionada em saber que o meu chefe tem horário livre e se preocupa em ter horário livre, né, na agenda, não está com a agenda toda blocada, porque realmente quando eu ligo eu sempre encontro ele disponível para me atender. Óbvio que não significa que ele não vai fazer o trabalho dele, significa que fazer o trabalho dele também é ter tempo para conversar com seus liderados, né? E abrir agenda e abrir espaço para atender essas pessoas. Eu faço isso direto. Assim, cada 15 dias eu falo pelo menos a cada 15 dias ou toda semana, eu tenho um horário com cada um do meu time e eu falo com eles, falo como é que estão indo as coisas, está tudo bem, o que eu posso fazer para você poder trabalhar melhor, existe alguma coisa que eu posso te ajudar, você está com dificuldade, tem algum outro problema que está acontecendo, o que você acha que está acontecendo de melhor que a gente tem que continuar fazendo. Potencializar, né? Potencializar. Olha que legal. Tem que ter essa preocupação com as pessoas. Muito legal, muito bom. Um exemplo de liderança, muito bom. Não, longe disso. Longe disso. De boas práticas. Maurício, obrigada. Obrigado viu? você, Maga. Muito bom. Obrigada mesmo, de coração. Muito, muito legal falar contigo, trocar com você. Um beijo, fiquem aí. Encontro com a Maga. Tchau, tchau.